Olá, irmãos, olá, amigos, como estão? Espero que estejam bem. Aqui é o Nilson, você está no canal aí Venho Novo, depois de um período aí sem trazer nada aqui no canal, né? Estamos aí meditando, orando, lendo, aprendendo e vídeo de estudo ou de leitura bíblica ou de mensagem, então tem um bom tempo que a gente não traz. Mas estamos de volta, né? Nesse ano de 2026, estamos aí trazendo o primeiro vídeo do ano. Estamos no mês de março, mas é o primeiro vídeo do ano de 2026. E eu estou lendo Apocalipse, né, irmãos? A gente tem que estar sempre atualizado, lendo o que está acontecendo, vendo o que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, né? Vigilante, como a palavra de Deus fala, para a gente vigiar o que está acontecendo. Os sinais seguirão os que creem. E Apocalipse é um livro que trata do fim, né? De o fim de uma era e o início de uma nova vida com Cristo na eternidade. E nada melhor do que a gente comparar o que está acontecendo lendo com aquilo que vai acontecer, né? Ou já está acontecendo, né? Então vamos ler aqui a primeira leitura de hoje, né? Está em Apocalipse capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. A ideia é trazer um parâmetro aqui, e eu não vou entrar em assuntos teológicos complexos, porque isso aí vai ficar para uma outra história, uma outra situação, um outro período, um outro estudo. Aqui é uma coisa prática, mais com uma comparação, e eu entendo que as sete igrejas, elas representam as características da igreja de Cristo de hoje. O que nós encontramos na igreja de Cristo, né? Encontramos de tudo um pouco. E eu entendo que são as características, né? Aqui nós temos várias situações e nós vamos tentar abordar aqui cada uma delas. E a primeira coisa que eu quero trazer é a respeito da igreja de Éfeso. Vamos lá então. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em suas mãos direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheça as suas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Bem, esse foi o texto da igreja, da primeira igreja que é mencionada no capítulo 2 de Apocalipse, a igreja de Éfeso. O que eu queria trazer aqui, que pode ser útil para nossas vidas? Antes de eu concluir, de eu continuar, aproveita aí e se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, se você está conhecendo pela primeira vez. É um canal de um casal que ama a obra do Senhor, que tem mais de 30 anos de experiência de convívio, de vida cristã, com várias situações, né, altos e baixos, experiências com Deus, que tem um desejo no coração de trazer despertamento para o povo. Aqui a gente não prega religião, não defende denominação nem placa de igreja. Nós pregamos o Evangelho da forma como recebemos da parte do Espírito Santo de Deus. Então talvez você encontre aqui algo diferente do que você ouve em alguns lugares, respeitando todos e todas, estilos e propósitos, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ouvir de tudo e reter o que é bom. Então, se você encontrar algo de bom aqui,
nos nossos vídeos de louvor, de mensagem, de testemunhos. E caso goste do canal, se inscreva, acompanhe a gente, dê ideias, compartilhe conosco das necessidades do povo de Deus e nós estaremos orando, clamando e buscando a Deus em oração. Amém? Vamos lá. Algumas características que eu retirei desse texto, que estão bem claras aqui no texto, basta você ler, que são as seguintes. Entenda que você vai perceber, se você ainda é uma pessoa que não tem muito conhecimento de leitura bíblica e nem dos acontecimentos dos últimos dias, e se por acaso você não convive dentro de uma igreja, não sabe como acontecem as coisas dentro de uma igreja, talvez seja um pouco estranho você entender, mas aqueles que conhecem, que estão no convívio das igrejas, já participaram de comunidades, participam, estão cientes do que está acontecendo nos tempos que vivemos, atuais, contemporâneos, esses vão compreender um pouco mais. E, então, algumas características do texto que diz: o que a igreja de Éfeso ela traz de importante para nós? Primeiramente aqui, Jesus Cristo falando, através do anjo, diz o seguinte, a revelação de João. A igreja de Éfeso ela tinha obras, trabalhava arduamente e era perseverante. Não tolerava homens maus. Desafiou os que diziam ser apóstolos, mas não eram, ou seja, falsos líderes e impostores. Suportando o sofrimento pelo nome de Jesus, ou seja, perseguição, seja ela física, ideológica, religiosa, seja qual for o tipo de perseguição, E uma outra característica é que ela odiava as práticas dos nicolaítas. Uma observação que Jesus faz é que ela abandonou o primeiro amor. Ou seja, a gente tem o costume de dizer, no meio cristão, primeiro amor. Sabe quando você que é cristão, que é evangélico, Você que se converteu numa fase da sua vida, conheceu o evangelho, conheceu Jesus, e eu não sei se todo mundo sente isso, mas eu pelo menos senti uma alegria tão grande no meu coração, é algo tão assim maravilhoso, você quer fazer tudo, você quer se envolver, você quer participar das atividades da igreja, você quer evangelizar, você quer cantar, você quer pregar, é tudo ao mesmo tempo, é um êxtase, E a gente chama isso de primeiro amor, aquele primeiro encontro. E aqui está falando que é uma igreja que trabalhava, que fazia obra, que era muito perseverante, ia contra os falsos apóstolos, os homens maus, ou seja, uma igreja atuante. Porém, uma questão que Deus, que o Senhor Jesus deixou claro é que ela abandonou o primeiro amor. E a gente, acabamos de ler, o Senhor fala para que ela volte a trabalhar e a fazer as coisas. Aqui está escrito no versículo 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Arrependimento, irmãos, é uma coisa fundamental. Duas coisas que eu considero fundamental para uma vida cristã é arrependimento. Sem ele, você não tem chance nenhuma de ser salvo, amigo. Se você tem uma tristeza, uma angústia, uma raiva, uma decepção, seja lá o que for. Se você se desviou, se afastou do caminho do Senhor, se você pecou, se você falhou, se você caiu, e Deus tem te chamado ao arrependimento. Como a igreja de Éfeso era uma igreja atuante, que fazia a obra do Senhor, que se dedicava, mas ela deixou por algum momento o primeiro amor. Ela, por algum momento, ela se desanimou. Às vezes até você continua dentro de uma igreja, às vezes você continua congregando,
Às vezes você até vai aos cultos, mas não é mais aquela mesma coisa. Se entristeceu, você viu muita gente ruim, você viu falsos líderes passando pela sua vida, bateu de frente, sabe? Você se juntou com irmãos e protestou contra aquilo. Você trabalhou, perseverou e viu injustiças, viu muita coisa acontecendo e você desanimou. Irmãos, isso acontece e muito dentro das comunidades. Eu mesmo sou uma pessoa que, aqui no meu canal tem vários vídeos que eu falo sobre isso. Eu sou uma pessoa aqui em casa, eu, minha esposa, minha família, né, passamos por muitas situações difíceis e a gente passou períodos de desânimo, sim. Eu fiquei desde 2018 até 2024, mais ou menos isso, sem congregar, irmãos, em uma igreja. Eu apenas fiquei visitando aí um período da pandemia ali, tava visitando, ia num culto ou outro, mas assim, desanimei de congregar, desanimei de estar convivendo ali numa igreja, mas o Senhor ele tem colocado no meu coração, aqui em casa, na minha família, o desejo de novo de voltar a fazer as primeiras práticas, sabe? Quando a gente estava atuante. E eu me identifiquei muito com esse texto, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente nessa situação. Fiquei muito tempo desengrejado, né? Um termo que usamos aí para quem não congrega, em uma comunidade. E nesse período a gente foi aprendendo muito da palavra de Deus, passamos muitas situações, experiências com o nosso Deus. O Espírito Santo de Deus foi falando e hoje, né, desde 2024, a gente tem, desde 2024, outubro de 2024, a gente está firme, né, novamente congregando. A gente não se desviou, né, a gente continua lendo, orando e não deixamos de crer no nosso Rei, no nosso Messias e Salvador. Porém, a gente agora está novamente se envolvendo, né? Aquilo que tiver ao nosso alcance, estaremos fazendo. E isso nos deu um novo ânimo, um novo ponto de vista. E talvez você esteja assistindo esse vídeo e esteja assim, na situação que nós estivemos, como a igreja de Éfeso esteve. Mas Deus faz um alerta. Volte ao seu primeiro amor, volte às suas práticas iniciais. Lembre-se de onde caiu. Você lembra da onde você caiu, da onde você parou? Você lembra da onde você deixou de fazer a obra do Senhor? Você lembra de onde você deixou de ser uma pessoa que buscava, né, que ouvia o que vinha dos púlpitos e pegava a Bíblia e comparava e conferia, né, como os bereanos faziam lá antigamente? Você lembra de quando você questionava e quando ouvia alguma heresia, quando ouvia alguma coisa que não estava dentro da palavra? Você lembra disso? Talvez você desanimou, você desistiu, não quis mais continuar, porque às vezes pensou que não vale a pena. Deixa eu falar uma coisa para você, vale a pena ainda, irmão. Perseverança. A igreja de Éfeso, ela era perseverante. Seja perseverante. O único momento em que você não vai ter lutas e dificuldades é quando estivermos reinando com Cristo, na vida eterna, no reino eterno de Cristo. Quando a Nova Jerusalém vier até a terra e o Senhor Jesus for o rei governante desse mundo, que por enquanto não é ele que governa aqui. Nós sabemos que quem governa esse mundo é o príncipe deste século, né? A antiga serpente, o dragão. Mas em breve, irmãos, Cristo virá em glória, com poder e grande glória, e vai reunir todos os seus santos, e juntos estaremos reinando com ele nessa terra que será totalmente transformada por ele. É o que diz em Apocalipse, lá no finalzinho. E outro detalhe aqui, ele cita que a igreja de Éfeso, ela odiava as práticas dos nicolaítas e o Senhor Jesus ainda fala que há uma coisa a seu favor, no versículo 6. Você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também as odeio. Quem são os nicolaítas? Irmãos, eu vou ler aqui
uma pesquisa rápida e você talvez vai entender o que significa os nicolaítas nos tempos de hoje. Ó, um exemplo aqui, ó. Os nicolaítas eram um grupo ou seita herética da igreja primitiva. Eles estavam envolvidos no ambiente cristão, ou seja, se faziam de cristãos, né? Quem olhava achava, né, que eram cristãos. Eles estavam no núcleo ali, no envolvido no povo, né? Mencionado no Apocalipse 2, 6 a 15. Esse grupo promovia ensinamentos contrários ao evangelho, focados na imoralidade sexual e na idolatria. Talvez, irmãos, esse tenha sido um dos motivos pela qual a igreja de Éfeso deu uma desanimada, né? Passou a não ser tão atuante como antes. Ó, eles pregavam, os nicolaítas pregavam uma forma de liberdade cristã que justificava a participação em banquetes pagãos e atos imorais, sendo comparados à doutrina de Balaão. Uma outra oportunidade a gente vai falar sobre Balaão. Eles ensinavam que os cristãos podiam comer carne oferecida a ídolos e praticar imoralidade sexual, adaptando-se à cultura pagã para evitar perseguições. Ou seja, a característica da igreja de Cristo é ser perseguido, irmãos. Isso aí aconteceu na igreja primitiva e aqui, como eu já falei muitas vezes aqui no canal, aqui no Brasil a gente ainda não tem uma perseguição, mas esse momento vai chegar, irmão. Qualquer lugar do mundo que você for, se você for no Oriente Médio, se você for na Europa, se você for em países asiáticos, você vai ver a igreja sendo perseguida. E aqui no Brasil a gente não tem uma perseguição física aí, mas já temos uma perseguição ideológica. E a igreja de Éfeso ela combatia isso. Mas você pode perceber que esse grupo, como a gente leu aqui, esse grupo dos nicolaítas, eles estavam inseridos dentro da comunidade cristã. Então era uma luta, imagine, irmãos, a luta que era para a igreja de Éfeso. Porque você via dentro da comunidade ali, do grupo, pessoas que eram falsos líderes, né, os falsos apóstolos, que diziam ser apóstolos, mas não eram. Você via ali práticas dos nicolaítas, ou seja, liberdade cristã, entre aspas, que justificava a participação de banquetes pagãos e atos imorais relacionados à sexualidade, ou seja, você imagine o que não acontecia dentro desses lugares, imoralidade sexual e idolatria. Irmãos, eu compreendo perfeitamente aquele que desiste, que entristece o coração, que eu já enchi a paciência com isso, eu não quero mais saber disso. Mas deixa eu falar uma coisa, não existe mordomia na vida do cristão, irmão. Tem se pregado muito um evangelho, pseudo-evangelho por aí, né? Não é o evangelho verdadeiro, de vida fácil, de vida cheia de bênçãos sem medida. Não, Deus tem bênçãos sem medida. Mas as pessoas olham logo pro lado material, né? E acham que a vida da gente vai ser só isso. Não é assim, irmãos. A nossa vida vai ter bênçãos, é evidente que sim. Deus tem prometido bênçãos para os servos que são fiéis, né? Aqui mesmo, no final, aquele que tem ouvidos e ouça o que o Espírito diz às igrejas, versículo 7. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Isso é bênção, irmão. Isso é bênção demais, é a maior bênção que poderíamos ter na vida, a salvação da nossa alma, viver com Cristo eternamente, comer da árvore da vida. Mas a gente acaba levando sempre o lado material em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que Deus não tem bênção material para te dar, Ele tem. Mas o principal objetivo da igreja é bater de frente contra essas religiões pagãs, esses ensinamentos heréticos, esses pensamentos que estão se infiltrando dentro da igreja, e não é de hoje, né? Nós estamos falando aí no período
um pouco depois da crucificação de Cristo, né? Período ali de Paulo, período ali de João, finalzinho da vida de João. Então a gente está falando de coisas que já acontecem desde antigamente, há mais de 2000 anos atrás. E só tem piorado, né, irmãos? A gente tem visto só piorar. Então a palavra final que eu queria deixar aqui é que não desanimem, não desistam, não deixem com que essas coisas é, derrubam você, que tirem o seu foco, o propósito, que é de buscar e adorar a Deus. E o nosso objetivo é a salvação das nossas almas e dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, que nós venhamos combater como a igreja de Éfeso combatia o pecado, a idolatria, a imoralidade sexual e tudo aquilo que é contra o que está na palavra de Deus. E tendo a perseverança que Éfeso tinha, se arrependendo dos nossos pecados e voltando às primeiras práticas que nós tínhamos quando conhecemos o Evangelho. Amém? Espero que essa palavra possa ter sido útil, entrado no seu coração e que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, possa falar melhor ao teu coração. Em breve estaremos trazendo algo mais, né? A ideia é ler todas as cartas das igrejas, né? Algumas vão ser mais curtas, outras maiores. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu peço aos irmãos que assistam. Peço aos irmãos que, mais uma vez eu peço, dê o seu like, se inscrevam no canal e continue ajudando esse canal a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Muito obrigado por tudo e lembre-se, aí vem o noivo.